Bem-vindos de volta, pessoal, ao Estudos de Neutralidade. Meu nome é Pascal Lotas e hoje estou novamente acompanhado por Stanislav Krapivnik, de Moscou. Stas, bem-vindo de volta. Obrigado, sempre um prazer. É ótimo ter você de volta. Você sempre nos traz boas atualizações e precisamos falar sobre o Irã novamente, é claro. Agora no contexto do bloqueio dos Estados Unidos, que já dura 4 ou 5 dias. Você poderia me dar sua interpretação sobre por que os Estados Unidos decidiram bloquear um estreito que querem libertar do controle iraniano? Qual é a lógica por trás disso? Certo, então, durante as negociações eu estava conversando com o professor Morandi, que é meu amigo. Ele me contou que basicamente eles passaram por todos os pontos e encontraram acordos, terreno comum em tudo. Houve uma discussão sobre remover os materiais nucleares do Irã para um terceiro país, para a Rússia, para serem armazenados lá. Isso não é uma questão nova, aliás. Essa proposta já surgiu várias vezes antes. Ou, voltar às regulamentações rigorosas, às quais os iranianos haviam concordado quando Obama concluiu o acordo com eles, aquele que Trump prontamente desfez. Quando chegaram ao Estreito de Hormuz, aí surgiu o problema, porque os Estados Unidos meio que querem controlar o Estreito de Hormuz. Veja, existem 4 grandes pontos de estrangulamento no mundo para o comércio. Panamá, o Mar Vermelho, o Estreito de Hormuz, o Mar Vermelho por ambos os lados, claro, ou simplesmente todo o corpo do Mar Vermelho, o Estreito de Hormuz e as águas que passam entre a Indonésia e a Malásia, passando por Singapura. Mas esses, na verdade, você pode contornar, certo? Porque ainda são ilhas. É um trajeto mais longo, mas você pode descer mais para o sul da Indonésia e dar a volta por Java. Então esse é o mais difícil de controlar, porque há muitas maneiras de contorná-lo. Só fica um pouco mais caro. Mas os outros 3 pontos são gargalos absolutos. Agora, o Mar Vermelho não é realmente uma realidade para os americanos, porque de um lado está o Canal de Suez, que os egípcios não estão exatamente dispostos a ceder, por razões óbvias. Os israelenses o reivindicam como parte da grande Israel, mas um dia isso vai ter que ser resolvido como uma questão. Do outro lado estão os Houthis, e bem, os Estados Unidos já tentaram controlar esses estreitos 1 ou 2 vezes antes. Isso também não deu muito certo. Mas nesse caso, eles estavam insistindo na soberania sobre o Estreito de Hormuz, basicamente pedindo que o Irã abrisse mão de sua soberania e recuasse de seu próprio território. Agora, acredite em mim, se os americanos conseguirem isso, eles também vão cobrar pedágios. Quero dizer, isso é 100% garantido. E provavelmente muito mais do que $2 milhões. Então, temos isso. E isso foi, é claro, um ponto de impasse. Eles não puderam avançar mais nesse assunto. Depois a equipe americana foi embora. E o que Ryan Davis me disse não era mentira. Só para entender a diferença, a equipe iraniana, quando foi até lá, ele fazia parte dessa equipe, eles foram até Khomeini. Khomeini disse, eu confio em você. Negocie. Você tem total autoridade para negociar. A equipe americana, 2 agentes sionistas, além de Vance, Woodcock e Kushner. Porque, bem, o que você faria sem 2 magnatas do mercado imobiliário de Nova York que respondem a Netanyahu, pelo amor de Deus? Mas isso obviamente não é o bastante. Vance ligou para Trump 12 vezes durante aquelas negociações. Tudo bem, pode-se dizer que Trump era seu chefe, então isso faz algum sentido. Mas ele também continuava ligando para Netanyahu, segundo o que Morandi lhe contava, fazendo relatórios para Netanyahu e recebendo instruções dele. Pense bem nisso. O vice-presidente dos Estados Unidos está negociando o fim de uma guerra que a América começou e está recebendo ordens do primeiro-ministro de um, abre aspas, país cliente. Sim, quero dizer sim. Marandi estava me dizendo a mesma coisa no meu programa. É realmente incrível, mas aparentemente é assim que as coisas funcionam. É como uma triangulação constante, entre as capitais. Sim.
Quero dizer, são ordens diretas de Camp David, claro. Certo, mas é pior do que isso, porque Netanyahu... Isso é como um exercício de humilhação, ou um exercício de... Bem, humilhação é a melhor forma de dizer. Ele, Flórida, Delhi, sabe, Vance estava me ligando e eu estava lá, basicamente. Esse cara tem 2 dos seus próprios agentes lá desde o início, verdadeiros aliados de Netanyahu. E ele está dando ordens e está se gabando disso, certo? Ele está colocando eles em seu devido lugar, mostrando ao mundo que os americanos estão abaixo dele. Ele é o chefe. O que combina muito bem com o resto do que eles vêm fazendo. Quero dizer, teve o chanceler alemão, outro dia, que fez uma pequena crítica a Israel. Acho que foi sobre os bombardeios indiscriminados no Líbano, ou algo assim. E o presidente, o ministro das Relações Exteriores do Irã, imediatamente reagiu e disse algo como: "Não vamos aceitar ordens de nenhum tipo de alemão. Esqueceram o que vocês fizeram conosco há 80 anos?" E por aí vai. É completamente insano. Quero dizer, eles estão realmente colocando esses outros brancos em seu devido lugar, abaixo, bem abaixo deles. E fizeram o mesmo com as negociações em Teherã, é claro. Claro, tudo isso vai acabar, no fim das contas, saindo completamente pela culatra para os israelenses. Deixa pra lá. Sabe, quando os judeus tradicionais estão dizendo, sabe, um deles disse, Hitler me fez ter medo de ser judeu, Israel me fez ter vergonha de ser judeu. A divisão agora é enorme. Antes era por motivos religiosos, agora é algo muito pior. E o apoio a Israel está desmoronando em todos os lugares. Quero dizer, eles estão olhando para pessoas que perderam totalmente o rumo, perderam completamente a noção da costa, estão lá no fundo e estão ficando mais psicóticos a cada dia. Estão ficando mais cruéis, mais perversos e mais psicóticos a cada dia. E estão exibindo isso. Absolutamente exibindo. Posso te perguntar uma coisa? Li uma notícia da agência TASS dizendo que o Conselho de Segurança da Rússia está alertando que essas negociações podem estar mascarando um ataque planejado. Quero dizer, tropas em solo contra o Irã, porque os Estados Unidos ainda estão concentrando forças não muito longe do Irã. Você ouviu algo sobre isso? E acha que os Estados estão preparando alguma coisa agora sob o disfarce dessas negociações? Como é mesmo o termo? Capitão óbvio? É, mas uma invasão terrestre, quero dizer, preparar uma invasão terrestre seria algo completamente insano. Já falamos sobre isso antes, mas a situação não está ficando mais sensata. Não está ficando nada mais sensato. Dizem que, veja, a coisa mais sensata neste momento, a mais sensata, teria sido nunca começar isso. Mas, obviamente, já passamos desse ponto há 1 mês e meio e continuamos navegando cada vez mais rio abaixo, longe da realidade. A coisa mais sensata que Trump poderia fazer agora seria simplesmente permitir que esse bloqueio continuasse e se esgotasse por conta própria. É muito difícil entender o que esse bloqueio realmente fez, porque do lado americano controlamos tudo, e do lado iraniano sim, nossos navios ainda estão navegando. Não consigo imaginar navios americanos se aproximando da costa iraniana, onde embarcações iranianas estão coladas ao litoral, seguindo em direção às águas paquistanesas e tentando detê-las. Estão apenas a um curto voo de míssil de se tornarem um Recife. Se eles fizerem isso, antes de mais nada, vamos começar pelo fato de que a Marinha dos Estados Unidos não consegue manter esse ritmo por muito tempo. A Marinha está esticada até o limite. Sua missão ainda é basicamente a mesma da época da Guerra Fria, mas com menos da metade dos navios que tinha naquela época. Muitos desses navios estão em más condições, e a maioria dos porta-aviões também. Eles estão com falta de pessoal porque não conseguem recrutar gente suficiente. Estão sobrecarregados. Quero dizer, basta olhar para o Ford. 11 meses no mar com apenas 2 paradas muito curtas para recuperação. As pessoas estão exaustas, estão esgotadas. E isso vale para toda a Marinha dos Estados Unidos.
Se você conversar com pessoas como, por exemplo, Cameron McGregor, um ex-oficial da Marinha, mesmo quando ele saiu há alguns anos, ela já estava basicamente quebrada. Desde então, só piorou. Os colegas dele também estão saindo. Ele está em contato com isso. Está ficando horrível. As pessoas estão indo embora. Você não consegue manter as pessoas lá dentro. E muitas das pessoas que estão lá não são totalmente treinadas. E você não tem pessoal suficiente. Então é um problema enorme. Absolutamente enorme. Se eles continuarem com essa missão, vão acabar se arruinando permanentemente. Então a melhor coisa que eles farão, porque o que estão tentando fazer é ok, o Irã não está deixando todo mundo sair, então nós não deixaremos o Irã sair. Assim ninguém consegue nenhuma ordem, o que é claro só agrava ainda mais a crise mundial. Isso destrói a imagem dos Estados Unidos, porque quero dizer, você tem os vassalos da América. Não vou chamá-los de outra coisa senão vassalos. Você tem os vassalos europeus da América que distorcem tudo isso como sendo culpa do Irã, mesmo que tenha sido o dono deles que atacou primeiro, ou seus dois caírem atacou primeiro. And Iran responded. I haven't warned that it would do that, but now you can't even spin it that way because it's the Americans. So it's a major PR hit. Iran apparently has already had a short conversation with Saudi Arabia that if you either back us or that little those slow pumping stations in the Red Sea, they're not going to exist either, and you're not going to get any oil. Period. Which would collapse the Saudi economy. So you're in a very bad place. Now, if the Americans would do this right, at this point they keep the blockade in and it just peters out over a couple of weeks. And then Trump declares victory. For the MAGA that's left, because most Para os que ainda restam do MAGA, porque a maioria do MAGA já foi embora, as pessoas que votaram pela paz, as pessoas que votaram pelo que antes era a posição de Vance, de cuidar dos problemas internos e há problemas enormes dentro do país, tudo está desmoronando. Está apodrecido. Está desmoronando. Há problemas. A educação é de terceiro mundo. A medicina é de terceiro mundo. As pessoas não conseguem pagar moradia. Os jovens não conseguem bancar uma vida. Ponto final. É um colapso total da sociedade. É nisso que eles deveriam estar concentrados. Foi para isso que votaram. Todas essas pessoas já se foram. Os que restam no MAGA são fãs cegos. São fanáticos. São fãs cegos. São as pessoas que compraram moedas do Trump. São as pessoas que apoiam o Trump, mas gritam com o Papa. Ah, sim, porque o Papa sugeriu. Ah, talvez devêssemos ter paz. Onde isso se encaixa no cristianismo deles? São pessoas de fé cega que acreditam em qualquer coisa que o Trump diga, cuspa ou faça, e ainda o agradecem por isso. Então, se o Trump, para essa base, que ainda é muito menor do que a que ele tinha, dissesse amanhã, vitória, subam em um porta-aviões e declarem vitória como George Bush Jr. fez, eles acreditariam, eles aceitariam. De qualquer forma, ele está ferrado quando se trata das eleições neste momento. Os Estados Unidos estão numa recessão profunda. Pode ser que esteja uma depressão quando tudo isso acabar. Mas esse seria o melhor cenário possível. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição abaixo. E agora de volta ao vídeo. Então a questão para mim é, o que eles estão planejando neste momento? Quero dizer, que algo mais vai acontecer é óbvio, mas o que será? Porque agora temos novamente relatos de que o Conselho de Segurança da Rússia está esperando uma invasão terrestre. Por outro lado, temos esse tipo de situação em que, você sabe, as mesmas pessoas estão pensando sobre o que é possível. Elas argumentariam, como você faz, algo como, vamos deixar esse bloqueio meio que se dissipar, ou algo assim. Uma coisa que seria muito, muito razoável para mim, em relação ao que vem a seguir,
é algo que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, quando a Grã-Bretanha bloqueou seus inimigos. Mas, como não é possível controlar todo o litoral, o que se faz é introduzir a ideia dos navicerts, para informar a terceiros que eles precisam solicitar, no seu escritório, na sua embaixada, a permissão para ir a qualquer lugar. Então, você sabe, os Estados Unidos poderiam fazer isso com muita facilidade. Digamos, tipo, ok, qualquer um que queira passar pelo Estreito de Hormuz precisa solicitar autorização conosco em Washington para atravessar por lá. E se não fizer isso, vamos colocá-lo na lista negra e talvez abordemos o navio ou algo assim, ou simplesmente sancionemos essas embarcações. Isso seria relativamente fácil de fazer e bem direto. Mas esta administração não é do tipo que opta pelo que é viável, eu acredito. Então, você acha que uma invasão terrestre está realmente nos planos? Bem, pelo que você está dizendo, antes de chegarmos à invasão terrestre, o que você mencionou sobre registrar-se em nosso escritório funcionaria até certo ponto. Olha, você sabe, o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, sim, tudo está ótimo até o momento em que o petroleiro russo chegou escoltado por uma fragata e um submarino de ataque. E o que os Estados Unidos fizeram? Saíram do caminho. Tem outro a caminho, e ele vai ter a mesma escolta, e eles vão sair do caminho de novo, porque se não saírem, é guerra. É guerra com uma superpotência nuclear, com um exército que pode destruir o exército americano. Pode ser difícil para algumas pessoas ouvirem isso, mas essa é a realidade. E aí o que você vai fazer quando os chineses chegarem com a mesma coisa, com um comboio de petroleiros e 3 ou 4 destroyers? Quer começar uma guerra com a China agora? Quero dizer, a lei dos Estados Unidos é algo para o futuro, mas ainda não está pronta para isso. Sim, mas com uma jogada dessas, você poderia fragmentar as frotas, certo? Poderia ter navios que só vão da China para o Irã e para mais lugar nenhum. E para os russos, quer dizer, você meio que atrapalha todo mundo, mas isso também seria algo com que você estaria se atrapalhando. Mas aqui vai uma ideia. Antes de tudo, o que acontece se a China receber, digamos, 10 petroleiros e depois revender o excedente de petróleo para o Sudeste Asiático? O que acontece se Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã decidirem: ei, por que não formamos uma coalizão e enviamos nosso próprio comboio de petroleiros escoltados por navios de guerra? Os Estados Unidos estão prontos para lutar contra uma coalizão de países do Sudeste Asiático. Quero dizer, quando você começa a analisar isso, a situação pode se expandir muito, muito rapidamente. As pessoas não são burras. Elas observam, prestam atenção, entendi, e recuam quando a força militar aparece. Agora, dito isso, invasão terrestre. Sabe, se você quiser dar o presente que nunca para de dar, ele continuará dando toda vez que um soldado americano for morto. Vai ser o presente que continua beneficiando o Irã. Quero dizer, isso é basicamente o Trump pegando uma pistola de pregos e começando a pregar a própria cabeça. Seria esse o nível de estupidez? Eles fariam isso? Bem, sabe, talvez façam. Acho que a Casa Branca enlouqueceu de vez. Eu estava entrevistando um amigo meu, Robert Barnes, ele é advogado constitucional nos Estados Unidos. Aliás, o principal cliente dele no momento são os Amish, porque, ao que parece, os governos federal, estadual e local estão indo atrás deles. Quem vai atrás dos Amish? Pois é, aparentemente agora eles viraram alvo. Na segunda metade da entrevista, estávamos falando sobre os contatos diretos dele na Casa Branca, a Casa Branca atual. E eles estão dizendo a ele que, sabe, Trump perdeu completamente o controle. Ele está totalmente fora de si. Vance está correndo como um rato em uma roda, tentando evitar que tudo isso leve a uma guerra nuclear. Ele é o racional da história. Vance basicamente desistiu de sua candidatura à presidência porque Trump o afundou. Mas ele está tentando evitar que tudo, sabe, vá pelos ares, e acho que é que seus filhos cresçam fora de um bunker. Então é nesse ponto que estamos. As extinção emenda deveria ser usada? Muito provavelmente sim. Estamos chegando lá, se já não chegamos.
we're getting there if we're not very ready. Right. So, Certo. Então houve também esse argumento feito por Trita Parsi, sabe? O chefe do think tank Responsible Statecraft, eu acho. E o argumento dele era que, agora que há um cessar-fogo em vigor, se nenhum dos lados voltar a atirar, isso na verdade coloca os Estados Unidos em uma posição mais forte. Porque no cenário de guerra, quando eles estavam se enfrentando, o Irã teve que suportar muitos danos. Mas enquanto continuasse de pé, cada dia que a guerra prosseguia se desenvolvia a seu favor. every single day that it continued, developed the war in their favor. Now that everything is standing still and the United States... Agora que tudo está parado e os Estados Unidos têm novamente tempo para se reabastecer e se rearmar, o equilíbrio de forças, na verdade, se inclinou para o outro lado. O Irã agora está estruturalmente em uma posição mais fraca, especialmente porque, se voltasse a atirar sem ter sido atacado, provavelmente deixaria a Rússia e a China bastante irritadas e seria visto novamente como a fonte de instabilidade. O que você acha desse argumento e como acredita que a diplomacia e a política do cessar-fogo estão se desenvolvendo para o Irã? Bem, nós obviamente vimos, do lado russo, que o aviso é um reconhecimento da realidade. Então, se você ler com um pouco mais de atenção, esse aviso é uma espécie de apoio aos iranianos. Algo como: entendemos que os americanos provavelmente estão se preparando para atacá-los novamente. Então, não fiquem surpresos e nós também não ficaremos surpresos ou chocados. Já não tenho tanta certeza em relação aos chineses, porque isso está explorando as fraquezas da China. Os americanos estão. Mas quanto ao rearmamento, claro, se isso se mantiver pelos próximos 2 anos e meio ou 3, os americanos estarão rearmados, talvez. Quero dizer, estamos falando de taxas de produção infinitesimalmente pequenas. O Patriot é um exemplo claro disso. O Patriot, antes de tudo, todos esses mísseis são feitos à mão porque isso maximiza o custo e, consequentemente, o lucro. O exército dos Estados Unidos normalmente opera com um sistema chamado custo mais, que é um sistema absurdo. Então, se o item custa $100, custo mais significa custo mais 10%, um lucro de 10%, por exemplo. Se o item custa $100, você cobra 110 e ganha 10 de lucro. Mas se você conseguir fazer com que o item custe, ou pelo menos pareça custar, $500, então você obtém um lucro de 50, mesmo que ele realmente custe apenas 100. Você maximiza o custo do item não por meio da produção automatizada, mas fazendo-o manualmente. Veja, cada um deles é um mestre em sua habilidade. Ele precisa encaixar cada plug separadamente, e assim por diante. E você pode inflar o custo infinitamente nisso e maximizar seus lucros. Mas isso, é claro, tem alguns problemas porque, sabe, há um limite alto na produção que realmente não dá para expandir facilmente. Você não pode simplesmente montar uma segunda linha de produção como uma linha de automóveis. Ela simplesmente não existe. E é preciso contratar cada vez mais pessoas, e o espaço precisa ser cada vez maior. Então surgem certas limitações. O complexo industrial militar prometeu a Trump que dobraria ou triplicaria sua produção. Ok, digamos que dobrem a produção de mísseis Patriot. No momento, eles produzem algo entre 35 e 40 mísseis Patriot por mês. Certo, então dobramos isso para 80 ou 100. Ok, por quanto tempo isso aguenta? 1 dia, talvez 2 dias. E isso é o que você produz em um mês. Então você não consegue atender ao volume que é exigido, e nem estamos falando da Ucrânia e da UE neste momento. O volume que é exigido apenas, digamos, do lado iraniano, para deter os mísseis que estão chegando, você obviamente não consegue produzir o suficiente. Mísseis de ataque, mísseis ofensivos. Você sabe, os mísseis de alta precisão, os novos que estão sendo produzidos, deveriam substituir os ATACMS. Todos já se foram. Havia um lote muito pequeno deles. Basicamente, eles foram testados, mas agora já acabaram. Eles precisam ser fabricados. Os ATACMS já são uma quantidade muito limitada desde o início. Havia menos de 1000 ATACMS antes de esse conflito começar.
Muitos deles estavam sendo enviados. Os Estados Unidos, acredito, produziram cerca de 2.500 ATACMS. Aproximadamente 1.000 foram vendidos para lugares como Coreia do Sul e Taiwan, e outros 400 ou algo assim foram para a Ucrânia e já foram utilizados. Eles também estavam usando ATACMS adicionais contra o Irã, mas eles têm um alcance muito curto, cerca de 350 quilômetros. Então são relativamente de curto alcance. Quero dizer, é possível lançá-los do Bahrein ou do Catar em direção ao Irã, mas não dá para penetrar muito fundo no território iraniano. O Irã é enorme, então há esse problema. Certo, agora os Tomahawks. Os Tomahawks são produzidos a uma taxa de cerca de 10 por mês. Obviamente, novamente, eles são feitos e montados manualmente. Então não importa o que se faça, há grandes dificuldades. Claro, você poderia desenvolver isso. Sim, seria possível construir novas fábricas automatizadas para produzi-los. Mas leva 2 ou 3 anos para construir uma fábrica desse tipo. Não é algo que você simplesmente estala os dedos e ela aparece com as luzes acesas e pronta para funcionar. Quero dizer, isso leva tempo. Gostem ou não, leva muito tempo. O que continua a me surpreender nos americanos, conhecendo seus problemas com os Patriots. Vendo seus problemas com os Patriots na Ucrânia, como eles estão consumindo tudo e sua capacidade muito limitada de realmente interceptar. Você pensaria que a essa altura, já faz 4 anos, eles pelo menos teriam uma fábrica em andamento. Não. Nada foi iniciado. Eles nunca investiram o dinheiro necessário. Então há muito pouco que eles possam fazer em 1 mês ou 2. Eles podem juntar o que restar das suas reservas. Podem comprar de volta seus aliados e recuperar os mísseis que haviam vendido anteriormente. E eles já começaram. 3 semanas atrás estavam retirando mísseis da Coreia do Sul, do Japão. No meio da noite, é claro, como ladrões na calada da noite estão tirando tudo de lá. Mas novamente, e daí? Você ganhou talvez mais 1 ou 2 semanas. A menos que ache que pode de repente conquistar ou destruir o governo iraniano em mais 1 ou 2 semanas de batalha, você volta à estaca zero, onde novamente não tem capacidade de mísseis para interceptar. E mais uma vez, o Irã continua atacando. De novo, você parece um tolo. Eu não sei. Isso tudo não deveria ser um indicativo de que os Estados Unidos, neste momento, na verdade não têm o que é necessário para fazer uma invasão terrestre. Não tem o que é necessário para continuar a guerra? Quero dizer, não há mísseis suficientes para disparar, nem reposição suficiente, nem homens suficientes, nem superioridade aérea suficiente. Eles disseram ao mundo que o Irã tinha céus abertos e tudo mais, e ainda assim o equipamento deles tem sido derrubado repetidas vezes. Então, tudo isso deveria nos mostrar que os Estados Unidos não têm capacidade real de continuar. Para mim, isso indicaria que eles têm todos os incentivos para manter o cessar-fogo. Se não for possível chegar a um acordo de paz completo, ao menos mantenham o cessar-fogo, porque se voltarem a atirar uns nos outros, os Estados Unidos estarão em desvantagem pela primeira vez em muito tempo. E talvez devêssemos acrescentar algo a isso. Não sei se você ouviu falar ou não. Fui informado esta manhã por Rainer Rupp que aparentemente um drone americano muito importante, um MQ-4C Triton, desapareceu perto ou sobre o Irã. Trata-se de um drone de vigilância. Não posso confirmar se isso realmente aconteceu, mas ouvi falar e já foi noticiado em vários meios de comunicação. Você ouviu falar disso? E sabe o que podemos deduzir desse incidente? Eu ainda não ouvi nada a respeito. Mas, por outro lado, eu estava funcionando com apenas 3 horas de sono entre o programa da manhã. E sim, ainda preciso acompanhar as notícias. Esse é o grande problema dos ciclos de notícias 24 horas por dia. O corpo e o cérebro humanos não foram feitos para isso. Sabe, o problema agora é que com esse tipo de notícia, não dá para ter certeza se é boato. Quer dizer, está circulando que esse MQ-4C Triton da Marinha desapareceu, e agora as pessoas estão especulando se os iranianos conseguiram desviá-lo.
porque eles fizeram algo parecido em 2013 com outro drone. Sim, era um Reaper. Em uma situação dessas, você realmente precisa esperar por uma confirmação antes de tirar conclusões. E fazê-lo pousar no Irã. E basicamente você sabe, reverter toda a engenharia do equipamento. E esse MQ-4C seria um prêmio ainda maior, porque é um drone de vigilância com a tecnologia mais recente e assim por diante. Mas, novamente, tudo isso não deveria servir como um sinal para Washington de que o que eles precisam fazer é impedir que as hostilidades sejam retomadas. Como você interpreta isso? Pascal, se estivéssemos lidando com jogadores absolutamente racionais, claro que, se estivéssemos lidando com jogadores racionais, essa guerra toda nem teria começado. Mas não estamos lidando com A, jogadores racionais em Washington, e B, como vimos nessas negociações, as pessoas no comando do ônibus não são americanas, são israelenses. Veja, Israel concordou com esse chamado cessar-fogo com o Líbano, que na verdade não é um cessar-fogo. É apenas o governo libanês traindo pateticamente seu próprio povo, rendendo-se pateticamente a um terço do seu próprio país. Basicamente, é um governo Quisling. Se alguém não entende de onde vem a palavra Quisling, procure a história da Segunda Guerra Mundial na Noruega. O chanceler da Noruega, que era nazista após a ocupação alemã, tinha o sobrenome Quisling e acabou ficando famoso, gostasse ele disso ou não. Não traia o seu próprio povo, em outras palavras. Mas sim, eles traíram o próprio país, e o Hezbollah continua lutando. Ninguém impediu isso. Então, o que os israelenses farão em seguida, eu não sei. Mas o Líbano faz parte desse acordo. É um ponto de ruptura para o acordo se os israelenses continuarem fazendo o que têm feito, que é genocídio. E curiosamente, aliás, os israelenses, em vez de colocar uma parte do Líbano contra a outra, como sempre fizeram, geralmente se aliando aos cristãos contra os xiitas e deixando os sunitas de lado, começaram simplesmente a massacrar todos, sem distinção. Eles não se importam. Estão buscando, e não é ocupação, é anexação sem a população. É genocídio e anexação de território. É. Mas essa é a moeda. Sim, e Israel pode, é claro, a qualquer momento, arruinar qualquer tipo de processo que os Estados Unidos queiram levar adiante. Por outro lado, o cessar-fogo tem um prazo definido. É um cessar-fogo de 15 dias, que terminará em cerca de uma semana. E o Irã, a qualquer momento, pode dizer: os 15 dias acabaram, vamos voltar a atirar. Então, basicamente, é uma cláusula de expiração para não atirar. No geral, isso coloca uma pressão enorme sobre Washington, não é? Mas em Moscou, o que se ouve sobre a avaliação do impacto dessa guerra nos Estados Unidos? Quero dizer, deve haver pessoas em Moscou bastante animadas com o fato de os Estados Unidos estarem se enredando em um assunto como esse. Claro. Quero dizer, isso é indiscutível. Isso não significa que Moscou queira sacrificar o Irã. Não quer e está apoiando o Irã de forma bastante ativa, tanto quanto é possível quando se está lutando contra 50 outros países. Ontem surgiu uma lista de fabricantes de drones. Espero que eles tenham entendido a mensagem de que serão alvos, mas provavelmente não. Fabricantes de drones, infelizmente, na Europa, que estão produzindo diretamente drones para a Ucrânia. Infelizmente, acho que até que os ataques comecem a atingir a Europa, eles não vão entender nada. Essas pessoas são surdas ao que está acontecendo. Quer dizer, só para entender o quão insana é a liderança europeia e as pessoas que os apoiam, que são a maioria da população, o quão fora da realidade essas pessoas estão. Eles estavam fazendo um exercício mental, uma espécie de exercício de pensamento ou de planejamento, para se preparar para lidar com baixas em combate em massa. Então estavam verificando seus hospitais e coisas do tipo, rotas de evacuação, para poder lidar com baixas de uma grande guerra com a Rússia. E estavam planejando aceitar 1000 feridos por dia. Você está louco? Neste momento,
a Ucrânia está recebendo cerca de 2.000 feridos por dia. E a Rússia está lutando com um braço e uma perna amarrados, com outros 350.000 soldados que ainda não foram mobilizados, esperando de lado, além do restante do exército ao longo das fronteiras. Se você está falando sobre uma guerra total com a Rússia, por parte da União Europeia, do exército europeu, que basicamente seria a OTAN sem os Estados Unidos, está falando sobre mobilização em massa do lado russo e, obviamente, mobilização em massa do lado europeu. Estamos falando de 30 ou 40 milhões de pessoas lutando. Haveria dezenas de milhares de feridos por hora. E essas pessoas realmente não têm nenhuma base de sanidade ao considerar isso. E, mesmo assim, é disso que continuam falando. E com a Hungria se tornando basicamente um estado vassalo de volta a von der Leyen, estamos olhando para uma guerra na Europa em 100%. Bem, nada é 100%, 99%. Além disso, Veja, o doentio é que agora, começar esse jogo de tentar provocar os russos a atacarem essas instalações de mísseis e drones na UERE, na verdade, faz parte do jogo, certo? Assim como tentar provocar a Rússia a atacar a Ucrânia, era parte integrante do jogo. No momento em que a Rússia cruzou para o território ucraniano, entrou oficialmente no território ucraniano, em 24 de fevereiro de 2022, foi o dia em que abriram as grandes e boas garrafas de champanhe lá em Bruxelas. Então, da mesma forma, agora estão provocando a Rússia para realmente atacar essas instalações de produção na retaguarda, enquanto o tempo todo afirmam que não fazem parte da guerra. Não fazemos parte da guerra. Não fazemos parte da guerra. Estamos apenas apoiando a Ucrânia com todo esse equipamento. E então, ter esse equipamento destruído lhes dará tudo o que precisam para dizer: vejam, estávamos certos. Os russos estão nos atacando. Dissemos o tempo todo que eles nos atacariam, e agora estão nos atacando. E agora todos precisamos lutar. Todos os 450 milhões de nós precisamos ir e lutar contra os russos. Quero dizer, esse é exatamente o doentio que está sendo jogado. Então, o que a Rússia faria diante disso? Bem, antes de tudo, nesse momento a Rússia não tem escolha. O que estamos vendo é a estratégia deles, obviamente, de dobrar a produção de drones no campo de batalha russo, sobrecarregar as defesas russas e simplesmente atacar tudo dentro da Rússia. E embora as defesas russas estejam em vantagem, não é possível impedir 100% de nada quando se coloca alvos suficientes na área. Então, embora os russos ainda estejam em vantagem, eles conseguem lidar, mais ou menos, com a maior parte do que está chegando. Se eles continuarem a aumentar sua produção, não, a Rússia não consegue aumentar a produção de sistemas antiaéreos tão rápido quanto o Ocidente consegue aumentar a produção de drones. Então isso nos leva a um ponto em que ou a Rússia sobrevive ou a Europa morre. Essa é literalmente a escolha. Pessoalmente, eu voto pela Rússia, considerando tudo. E o mesmo fazem outras 150 milhões de pessoas. Então o governo terá apoio. O que eles não entendem, porém, é que isso, claro, vai se expandir muito rapidamente e vai se expandir em ambas as direções. O que eles vão enfrentar é um subcontinente que já sofre com escassez de gás, escassez de petróleo, escassez de alimentos, e isso está prestes a piorar muito, muito mais. Porque uma vez que isso se expanda, com ataques e contra-ataques, tudo vai evoluir muito rapidamente a partir desse ponto. E então você começa a se perguntar o que a Rússia vai atacar em seguida, à medida que isso continua se ampliando. Isso passa a ser a infraestrutura energética da Europa. Isso passa a ser a liderança na Europa. Eu não recomendaria ficar muito tempo no Parlamento Europeu ou na sede da OTAN. Os russos voam muito rápido e atacam muito fundo. E digo isso de forma bem literal. Sabe, isso se torna uma questão de, se isso virar uma guerra total, decapitar as estruturas de liderança dos europeus.
E a Rússia pode fazer isso sem jamais recorrer a armas nucleares. A Rússia pode realizar uma decapitação completa. Acho que eles nem percebem isso. Quero dizer, a Rheinmetall, eu não trabalharia lá quando as coisas realmente começarem a acontecer, porque essa é outra área que vai simplesmente ser destruída. Mas enquanto eles estiverem, agora, se os americanos forem neutros e estiverem comprando equipamentos dos americanos, pelo menos terão uma retaguarda de onde podem obter seus equipamentos. Qualquer coisa dentro da Europa está ao alcance dos ataques da Rússia. E enquanto isso, coisas como a fabricação de drones, especialmente drones pequenos ou a produção de armas leves, podem ser terceirizadas para várias pequenas fábricas e escondidas em armazéns e lugares assim. Você não pode fazer isso quando está tentando construir equipamentos pesados. Deixe-me retomar esse ponto. Obviamente, grandes instalações de manufatura, se você está montando tanques, se está montando veículos blindados, não dá para esconder isso. São alvos enormes, difíceis de disfarçar. Mas, novamente, a infraestrutura de energia na Europa, quando você depende de GNL, é um sistema muito limitado, que pode ser facilmente destruído. E então todos os navios-tanque de GNL que você quiser podem chegar, mas não terão onde descarregar. Você não tem instalações de armazenamento, porque um ataque pode eliminar qualquer instalação de armazenamento de gás na Alemanha. Vai perfurar fundo o suficiente para que tudo aconteça em uma grande explosão. Quando você olha para isso, é suicídio. Mas você está lidando com pessoas que ainda não são racionais. A Rússia terá que agir com base em sua própria visão racional de sobrevivência. E quando você deixa para lá, é um estado nuclear que você está tentando ameaçar de extinção. Isso geralmente significa que você recebe uma resposta nuclear, e a Europa simplesmente não soou nuclear. A Europa é uma pequena gaiola com muitas pessoas dentro. Qualquer ataque dentro da Europa cobrirá uma quantidade enorme de território em termos populacionais. Sabe, em qualquer tipo de mundo racional, os europeus iriam querer reduzir esse tipo de ameaça, esse tipo de medo, imediatamente, certo? Desescalar e chegar a um novo ponto, firmar um acordo com os russos. Mas, infelizmente, não estamos em um momento racional. Estamos em algo parecido com um momento de revolução cultural. Se você comparar com o que os chineses fizeram há uns 50 ou 60 anos, às vezes, esses grandes grupos simplesmente enlouquecem e acabam se prejudicando. E a Europa, neste momento, está em um desses casos. Então, a questão para mim é, será que a Rússia consegue, de alguma forma, encerrar a guerra na Ucrânia e tirar esse brinquedo de cena? Porque agora os europeus estão usando isso como um brinquedo para conduzir uma guerra por procuração. Quero dizer, é claro, também por meio dos americanos, para canalizar sua guerra por procuração contra a Rússia. E ouvimos recentemente o chanceler alemão dizer que fará o possível para encontrar todos os ucranianos em idade militar na Alemanha e mandá-los de volta para que possam ir morrer por esse projeto estúpido. Estúpido. Mas é isso que eles estão fazendo, jogando mais pessoas no moedor de carne. É absolutamente desumano, absolutamente horrível. Mas a contra-estratégia da Rússia poderia ser tentar encerrar a guerra na Ucrânia e tirar o brinquedo de guerra das mãos deles. Estamos olhando para uma ofensiva na primavera ou no verão que poderia potencialmente alcançar isso? E se sim, incluiria a Galícia? Bem, a Rússia já começou aquela ofensiva de primavera em várias direções. O problema é que os drones estão predominando em todos os lugares. As tecnologias antidrone estão avançando, mas ainda não chegaram a um ponto em que possam realmente mudar as coisas de forma significativa. Existem muitas tecnologias antidrone. Há drones antidrone que o exército russo possui. Você pode simplesmente alinhá-los com um drone que esteja voando, disparar, e a IA dentro dele fará a mira. É um impacto cinético, então o seu drone simplesmente derrubará o outro drone do céu. Existem postos automatizados de metralhadoras que rastreiam e destroem drones.
Há também lasers que os fabricantes chineses vêm testando em campo e utilizando no campo de batalha. Eles são muito eficazes e há muitas outras coisas. Mas, novamente, drones de ataque, os drones FPV, são muito baratos e fáceis de fabricar. É possível montar uma fábrica de drones com os chipsets certos. E há empresas chinesas vendendo algo em torno de 2 ou 3 bilhões de dólares em chips para a Ucrânia. Agora, isso vai contra a posição oficial do governo, mas ainda assim está acontecendo. Essa será uma daquelas questões que serão levantadas entre Vladimir Vladimirovich e Xi para encerrar isso. Mas o ponto é que ainda é possível fabricar esses drones de forma relativamente barata e em massa. Mais rápido do que o exército russo consegue avançar através daquela parede de drones. E está avançando em todas as direções novamente porque o solo endureceu, secou. Podemos responder a isso. Zelensky neste momento está prometendo uma nova superofensiva em 2027. Para isso, é claro, ele precisa de mão de obra. E sim, você tem razão. Mas a Alemanha vai ser apenas o começo. Veja, os problemas na Irlanda, que ainda podem levar a uma revolução, parece que as coisas estão fervendo muito rapidamente nessa direção. Uma parte muito grande disso se deve aos ucranianos. A Irlanda recebeu per capita mais ucranianos do que qualquer outro país, exceto a Rússia. Claro que na Rússia eles não recebem um tratamento especial. Eles vão para a Rússia, podem obter cidadania, encontrar um emprego como qualquer outra pessoa e se integrar à sociedade. Na Europa, recebem status privilegiado. Assim, a Irlanda, que já enfrenta dificuldades econômicas, acolheu per capita cerca de 18 ucranianos para cada 100 mil cidadãos. A Alemanha, cerca de 13 por 100 mil. Portanto, espera-se que a Irlanda, com uma população muito menor, absorva um grande número de, entre aspas, refugiados ucranianos, muitos dos quais dirigem carros muito caros. Eles recebem moradia, seus filhos têm prioridade nas escolas, recebem mesada. Enquanto isso, os irlandeses ficam nas ruas e a raiva está obviamente explodindo agora. Chegou ao ponto de ebulição. Há problemas com outros, digamos, refugiados que têm chegado em massa à Irlanda. Isso está irritando as pessoas. Pelo que ouvi de vários amigos irlandeses, um é jornalista, outro é ativista, a principal questão agora são os ucranianos. E eles estão sendo chauvinistas dentro da Irlanda, o que realmente irrita os irlandeses. Se você é um convidado, haja como um convidado. Você não é o dono, não é um igual. Então, para reduzir essas tensões, e isso, aliás, antes que os preços dos alimentos comecem a disparar nos próximos 3 meses, quando chegarem as primeiras colheitas ruins, bem menores. Isso já com os preços da gasolina disparando. Sabe, o inverno não está além das montanhas. Podemos estar em plena primavera, mas o inverno não está além das montanhas. Este é o momento em que se deveria começar a acumular reservas de gás para o inverno. Não há nenhuma. Isso levanta a questão de como diabos você conseguiria sobreviver apenas com o que tem, quanto mais formar reservas. As pessoas estão ficando irritadas. E a melhor maneira de reduzir a tensão é se livrar de pelo menos um dos fatores de incômodo. E um desses fatores acontece de ser os homens ucranianos. E que maneira melhor de se livrar deles do que enviá-los fisicamente embora? Jogue-os no campo de batalha, eles morrerão lá, e isso lhe dá tempo para se preparar para a grande guerra. É isso que estamos vendo. Acho que essa vai ser uma grande tendência em vários países europeus. Agarrar os ucranianos e enviá-los para o campo de batalha. E novamente, muitos ucranianos agora estão correndo em direção à Rússia através da Bielorrússia porque perceberam o que está acontecendo. Eles são os cordeiros sacrificiais e vão ser conduzidos em colunas enormes, levados para morrer, exatamente daquilo de que fugiram. Então é isso. Essa é a situação. E sim, acho que a Alemanha está dizendo em voz alta o que normalmente se diria em silêncio. Mas acredito que todos os estados europeus agora estão considerando fazer isso por vários motivos. Motivos internos
e motivos relacionados ao apoio a esse esforço de guerra insano. Então, sabe, isso não vai acabar em um ano neste ponto, a menos que haja algum avanço importante, como tecnologias de pulso eletromagnético que possam derrubar os drones enquanto voam, sem usar uma ogiva nuclear para criar uma explosão de EMP grande o suficiente. E também há desenvolvimento nessas áreas. Então, a menos que algo radical apareça no campo de batalha em breve para enfrentar os drones, isso será apenas um avanço lento e constante, desde que a Europa continue empurrando homens para as fileiras. E os ucranianos, aliás, se você observar, agora estão colocando mulheres nas fileiras mais rápido do que nunca. A porcentagem de mulheres nas Forças Armadas ucranianas cresceu para 13,5%. No próprio campo de batalha, passou de 5% para 7,5% apenas no último ano. E eles ainda estão meio que as inserindo sem usar recrutamento forçado, mas isso provavelmente também vai acontecer em breve. Este é o último ucraniano, pelo amor de Deus. Quero dizer, para a liderança, isso é um negócio lucrativo, é lucro, literalmente lucro de carne. É extremamente doentio. E é claro, todo esse cinismo da UE ao dizer algo como não, estamos fazendo isso pelos ucranianos. E agora estão reunindo essas pessoas e as enviando para uma morte certa. Mas é isso que estão fazendo. E é isso que farão com suas próprias populações. Quero dizer, essas pessoas não têm limites. E como Alex Christoforou vive dizendo, eles também não têm marcha ré. Isso significa que para a Rússia, realmente não há outra estratégia no momento, além de alguma forma, ter uma economia e capacidades de guerra que possam simplesmente continuar desgastando o inimigo, certo? É como, o que mais você vai fazer? Porque ao que parece, sim, não é fisicamente possível sobrepujar tudo isso e parar. Então, de ambos os lados, agora temos uma máquina que já está, depois de 4 anos, treinada para lidar uma com a outra. Bem, você sabe, os europeus gostam e o Ocidente adora falar da Rússia como uma economia de guerra. A Rússia não é uma economia de guerra. A Rússia está gastando cerca de 6-7% do seu PIB nisso. Uma economia de guerra estaria próxima de 30-40% do PIB. Se a Rússia realmente se tornasse uma economia de guerra, se imitasse algo próximo à Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial, então todos estariam ou no campo de batalha, em apoio direto ao campo de batalha, ou nas fábricas. A Europa seria destruída apenas de forma convencional. A Rússia poderia colocar sob as armas 30 milhões de soldados, literalmente. Quero dizer, mulheres e crianças iriam para as fábricas e a produção em massa começaria. Levaria um tempo para ganhar ritmo, obviamente, mas é possível. E lembre-se, o país nem sequer declarou guerra. Uma vez que a guerra é declarada, estamos falando de uma matriz de pensamento completamente diferente. Uma matriz totalmente distinta do que o governo realmente pode fazer. Quero dizer, é nesse momento que o governo diz: gostamos da sua caminhonete, precisamos dela na linha de frente. Aqui está um vale, você receberá algum dinheiro por ela quando a guerra acabar. Lá se vai a caminhonete. É aí que ocorre a mobilização total de todos os recursos do país. E os recursos da Rússia são, em comparação com os da Europa, praticamente ilimitados. A Europa está em uma situação muito, muito pior do que estava na Segunda Guerra Mundial, em termos de segurança energética e capacidade de produção. Em parte porque, ao contrário da Segunda Guerra Mundial, quando a capacidade russa de atacar profundamente o Reich europeu, a nova ordem europeia, era limitada. Os tchecos naquela época produziam tanques alegremente para os alemães. Assim eram os franceses no norte e assim por diante. A capacidade de realizar ataques profundos era muito limitada. Agora, a capacidade de atacar profundamente e de forma instantânea está totalmente aberta. Ela existe. E o que é pior para os europeus nesse caso é que tudo é uma folha de papel, basicamente. Tudo é visível. Não há lugar onde se possa esconder uma grande fábrica. Tudo é conhecido. Qualquer concentração será conhecida. Satélites estão constantemente observando. Absolutamente constantemente observando.
Então, em um mundo sensato, eles estariam reduzindo a escalada muito rapidamente, assim como a liderança europeia reduziu a escalada o mais rápido que pôde, quando os mísseis nucleares de médio alcance se tornaram o grande tema nas décadas de 1970 e 1980. Isso os aterrorizou. Isso realmente os aterrorizou. Porque disseram a eles, sabe, se houver uma guerra nuclear, não serão os Estados Unidos e a União Soviética. O primeiro alvo será vocês, e vocês serão exterminados. E isso os aterrorizou como deveria. Eles foram uma das maiores forças que impulsionaram a resolução da Guerra Fria. Mas naquela época eram adultos que comandavam as coisas. Agora você tem corpos de adultos, e sabe, não quero ser grosseiro ao dizer isso, mas são basicamente mentalmente deficientes. Indivíduos absolutamente mentalmente deficientes. O mais importante é que antigamente a Europa era governada por pessoas que realmente gostavam da Europa. Agora, ela é administrada por pessoas que literalmente trabalhavam para BlackRock e que entendem que se aposentar em Miami é muito, muito mais agradável e interessante do que ficar preso em algum lugar na velha e cinzenta Berlim. Certo? E é compreendido que, sabe, estar do outro lado do Atlântico é na verdade melhor. Então, tipo, eles olham para a Europa da mesma forma que olham para a Ucrânia, como algo a ser usado. E se não funcionar, se quebrar, bem, você fez o seu melhor e agora tem sua aposentadoria e vai ser um condecorado, blá blá, alguma coisa em um dos think tanks. E bem, isso é melhor do que estar naquele lugar horrível lá do outro lado do planeta. As pessoas estão absurdamente integradas à rede transatlântica. Elas pensam nesses termos. E você vê onde está Annalena Baerbock agora. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Ela subiu de nível e agora está em Nova York. Eu iria ainda mais longe. Não é que eles não gostem da Europa. Acho que eles odeiam os próprios cidadãos. É o desprezo que eles têm. Quero dizer, se você olhar o comentário recente da Ursula von der Leyen sobre energia, a melhor energia, a mais barata, é aquela que você não usa. Você realmente disse isso? Você realmente disse que nós somos o problema, que precisamos de energia e que deveríamos economizar simplesmente não usando? Ela disse isso, e é assim que eles pensam. Eles desprezam o próprio povo enquanto cuidam do FEM em Davos, certo? É. Quer dizer, você ouve essas elites, elas simplesmente odeiam o próprio povo. Sabe, você pode dizer o que quiser sobre Hitler, e não estou defendendo Hitler, mas à sua maneira distorcida ele amava o povo alemão, incluindo os austríacos, como parte do grande povo alemão. Sabe, você acabou de citar o Morty, de Rick and Morty. Ele disse algo como até Hitler gostava da Alemanha. E você respondeu exatamente. Nenhuma defesa de Hitler, de forma alguma. Mas a atual liderança da Europa, o maior problema eu acho que a Rússia tem, é que essa liderança acha que a Europa é descartável. E é. Exatamente. Você não pode mais ter medo dessas pessoas. Esse é o Karaganov. Quero dizer, até o Karaganov precisa aceitar como lidar com pessoas que, na verdade, não gostam dos lugares que estão administrando. Certo. A parte impressionante é que as ovelhas continuam sendo ovelhas. A imensa maioria delas ainda está dormindo. Elas estão voltando, mesmo agora sendo conduzidas diretamente para o matadouro. E ainda assim estão voltando. Olha, ainda tem um pouco de grama verde para comer pelo caminho. A maioria dos europeus é completamente como ovelhas. São cegos, surdos e sofrem de uma síndrome da normalidade. Ah, tudo estava bem ontem, tudo está bem hoje, tudo vai continuar bem amanhã. E não percebem que, mais uma vez, estão ficando cada vez mais perto do matadouro. Hora de acordar. É mais, sabe, eles continuam dizendo, olha, a fábrica de processamento de carne está chegando. Está chegando. E agora que você está bem perto dela, olha, ela está aqui. E lá vai você, viu? Eu disse que você acabaria lá dentro. Quero dizer, no mundo doentio e distorcido deles, até faz sentido. Até faz.
Quando é que a gente começa a gritar Soylent Green é feito de gente? Como é? Quando é que a gente começa a gritar Soylent Green é feito de gente? Isso é sua referente. Oh, geez. Okay, you need to watch the movie. Ah, poxa. Ok, você precisa assistir ao filme. É um filme do Heston dos anos 60 em que o mundo está superpovoado, tipo 100 bilhões de pessoas nesse nível de superpopulação. E o governo não consegue descobrir como alimentar todo mundo. Então as pessoas continuam saindo para protestar e elas continuam desaparecendo. Estão sendo capturadas. Aí surge esse novo produto, o Soylent Green, para alimentar a população em massa. Pois é. E então o Charlton Heston se envolve, descobre do que o Soylent Green é feito e no final do filme sai correndo e gritando que o Soylent Green é feito de pessoas. Porque as pessoas que estão sendo capturadas estão sendo processadas como alimento para o resto da sociedade. Então, sabe, eles estão comendo uns aos outros. E isso, sabe, de novo. Então, quando é que na Europa a gente começa a gritar que o Soylent Green é feito de pessoas? In Europe, that we start screaming Soylent Green as people. Maybe the day is not too far away. Talvez esse dia não esteja muito distante, mas vai ser triste. Certo. Stas, muito obrigado. Falamos sobre o Irã, sobre a Rússia e sobre o estado lamentável em que estamos. Gostaria que em algum momento pudéssemos falar sobre coisas que estão dando certo. Quero dizer, que estão indo bem. Quem quiser te encontrar, deve procurar pelo seu canal no YouTube, no X e no seu Substack. On X and on your Substack. Yes. X is Sim. X é Stanis Karpivnik, não conseguimos colocar o nome completo. Nós, russos, gostamos de nomes longos, é assim que construímos o sistema educacional. Você nem precisa escrever o próprio nome, ele é tão comprido. No X, isso mesmo, no X, e no YouTube é Automeme Slavic Man, Slavic com K. Vamos ver no Substack, é Zmei, que é um dragão de 3 cabeças na mitologia russa. Todos os nomes simples já estavam ocupados também. And all the simpler names were taken too. I will try. Vou tentar colocar os links de todos eles na caixa de descrição abaixo, se eu não esquecer. Stanislav Krapivnik. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. For your time today. Obrigado.